Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Professor Guilherme Correia de volta aqui hoje para comentar um pouquinho das questões da prova da OAB de processo civil. Então, exame de ordem realizado ontem, a gente vai fazer duas aulas, tá? Primeira metade a gente comenta 3 questões, na próxima metade a gente comenta o restante. Então, 36º exame de ordem, as 3 primeiras questões de processo civil na tua telinha a partir de agora. Então, estou trabalhando aqui com o caderno de prova tipo 1, tá? Isso, as questões são iguais, só muda a ordem delas. Então, questão 51 no tipo 1, Olívia e José foram casados por 15 anos e tiveram 2 filhas, Maria Eduarda, com 9 anos, e Maria Luísa, com 6. A manutenção do casamento não é mais da vontade do casal, razão pela qual decidiram se divorciar, propondo Olívia ação judicial para tanto. Porém, preocupados em manter a harmonia da família, o casal entendeu que o melhor caminho para resolver as questões legais atinentes à guarda, a visitação e os alimentos das filhas seria a mediação. Sobre a mediação a ser realizada no presente caso, assinale a alternativa correta. Então, letra A. Os mediadores que atuarão no caso deverão estar inscritos em cadastro de Tribunal de Justiça ou de Tribunal Regional Federal, que manterá o registro dos profissionais habilitados. Letra B. A mediação, meio de solução da controvérsia escolhido por Olívia e José, deverá seguir exclusivamente as regras procedimentais previstas em lei. C. O mediador que atuar no caso fique impedido pelo prazo de 2 anos, contados do término da última audiência em que atuou, de assessorar, representar ou patrocinar qualquer das partes. E a alternativa D. A escolha da mediação por Olívia e José é correta, pois o mediador atuará nos casos em que não houver vínculo anterior entre as partes, tá? Dica para você estudar: pausa a aula nesse momento e resolve a questão, beleza? Fez isso? Volta comigo aqui, já vamos direto para o gabarito. Letra A, tá? 167 do código vai dizer justamente que eles devem estar inscritos em cadastro do TJ ou TRF, e esses tribunais vão manter esse registro de cadastros, tá? De profissionais habilitados. Por que as outras estão erradas, professor? Eu trago o dispositivo legal ali para você, para mostrar o erro, mas eu vou te explicar cada um dos erros. A letra B está errada por quê? Ali está escrito: deverá seguir exclusivamente as regras procedimentais previstas em lei. Não, a ideia não é essa. A mediação é uma certa liberdade para que você adote técnicas negociais para se chegar a um consenso. Então não precisa especificamente seguir um procedimento em lei, não tem um passo a passo previsto em lei de como mediar. Não, a ideia é conversar, restabelecer o diálogo, fazer com que a solução parta das próprias partes, tá? Letra C, essa é uma sacanagem. O mediador que atuar no caso fica impedido pelo prazo de 2 anos. Não, gente, é 1 ano. O senhor está de sacanagem que a OAB fez isso. Fez e às vezes faz. É só 1 ano, tá? E a D está errada por um detalhe. Olha lá, a escolha da mediação por Olívia. José é a correta. Certo. Pois o mediador atuará nos casos em que não houver vínculo. Não, em que houver. Tá? Então, a ideia é que o mediador atue em casos em que há um vínculo anterior entre as partes. Causa de família é o padrão. Se não houver vínculo, o mais adequado é a conciliação. Beleza? Então, letra A, alternativa correta nesse caso. Lembrando, a B está errada porque ele não precisa seguir exclusivamente a regra procedimental prevista em lei, é esse o erro. A C está errada porque o prazo é só de 1 ano, e a D está errada porque a mediação é usada quando há vínculo anterior entre as partes. Beleza? Questão 52. Ainda no início da fase de conhecimento de determinado processo, as partes e o magistrado, de comum acordo, resolvem fixar calendário para a prática de atos processuais. Tema que fazia tempo que não caía em prova, hein? Calendário processual. Estipulado que a realização da audiência ocorreria em determinada data, a parte ré não comparece e alega que não foi devidamente intimada para o ato, requerendo a designação de nova data. Nesse contexto, você, como advogado ou advogada, é procurado pela parte ré e busca avaliar as consequências de seu não comparecimento. Nesse sentido, é correto afirmar que, gente, o calendário processual é de comum acordo, as partes decidem, junto com o juiz, fazem, digamos que, uma agenda do processo, colocam as datas em que as coisas acontecerão. E tudo que tiver fixado nesse calendário, as partes estão dispensadas de intimação. Então, se lá diz que a audiência vai ser no dia 10, eu não vou ser intimado,
porque lá já está escrito e eu concordei com esse calendário. Lembrando que esse calendário deve ser seguido à risca, salvo justificativa plausível, em casos excepcionais que a gente não usa o que está definido no calendário, tá? E ele só pode ocorrer se houver uma comunhão de interesses. Então, autor, réu e juiz concordam com isso. Sabendo disso, vamos olhar as alternativas. Pausa a aula e já responde para mim, tá? Pausa a aula agora e responde. Então, letra A, o calendário não vincula o juiz apenas às partes as quais só podem requerer a modificação de datas se apresentada justa causa. Errada, olha ali, ó, errada porque artigo 191, parágrafo 1º, o calendário vincula as partes e o juiz. Então o erro tá aqui, ó, tá? O calendário não vincula, ele vincula sim o juiz, tá? B, o calendário processual pode ser imposto pelo magistrado. Não é nada imposto, tá? O calendário processual é um acordo entre partes e magistrado, por isso o erro, tá? Também no 191 caput ali a justificativa. No parágrafo 1º do 191, com exceção da audiência, dispensa-se a intimação das partes para a prática dos demais atos processuais cujas datas tiverem sido designadas. Não tem exceção na audiência. Dispensa tudo, tá? E D, a ré não poderia deixar de comparecer à audiência, pois a modificação do calendário pelo juiz ou pelas partes somente é possível em casos excepcionais devidamente justificados. Vejam, um único dispositivo, o 191, resolveu toda essa questão aqui, tá? E a última questão também fazia tempo da aula de hoje e não caía. Produção antecipada de provas, tá? Coincidentemente, eu gravei uma aula sobre isso no canal e foi postada aqui na quarta-feira. Se o aluno assistiu essa minha aula de produção antecipada de provas na quarta e fez a prova no domingo, ele acertou. Professor, você é um vidente? Não, foi totalmente sem querer, já adianto. Eu gravei essa aula porque os meus alunos da faculdade estão trabalhando esse tema, quis trabalhar para auxiliá-los e porque é um tema super importante, tá? E por uma sorte, não planejei, caiu na OAB. Se o cara assistiu aquela aula, ele acertou essa questão na OAB, tá? Olha lá. O condomínio de edifício residências, tendo observado o surgimento de diversos vícios ocultos nas áreas de uso comum do prédio construído pela mestre de obras em engenharia, ajuizou a ação de produção antecipada de provas, na qual requereu a produção de prova pericial. Para tanto, argumentou que o prévio conhecimento dos fatos, sob o ângulo técnico, poderá evitar ou justificar uma ação futura, a depender do resultado da perícia. Devidamente citada, a mestre de obras em engenharia SA apresentou manifestação na qual alega que não há qualquer risco de perecimento da prova, pois os vícios eventualmente constatados permaneceriam no local, sendo impertinente, portanto, o ajuizamento da produção antecipada de provas, tá? Aí ele traz as alternativas. Lembrando, produção antecipada de provas é um procedimento que você faz antes de uma ação judicial. Para o quê? Produzir prova. O que é importante? Não tem um motivo específico para produzir a prova. Não precisa de urgência. Eu quero produzir a prova só para ter a prova comigo e saber se vale a pena ou não entrar com ação. Pode? Pode. Eu quero produzir a prova porque se eu tiver uma prova muito boa, o resultado, eu posso querer fazer um acordo com a parte contrária, ou eu posso perceber que não vale a pena entrar com ação. Posso? Posso, tá? Detalhe, essa produção de prova não vincula o juiz. Então o juiz que julga a produção antecipada de prova não se torna prevento. Ele não vai ser o juiz que vai julgar eventualmente uma causa no futuro. Pode ser que ele seja, pode ser que não seja. Vai depender das regras de competência. E terceira observação, não há valoração de prova. O juiz apenas produz a prova e entrega. Ele não vai dizer se o fato ocorreu ou não ocorreu. Ele não vai dizer assim, a testemunha tal disse isso e, portanto, concluo que o fato tal aconteceu. Não, ele simplesmente vai dizer, a testemunha disse isso, ponto. A perícia disse aquilo, ponto. Ele não valora, ele não retira conclusões da prova produzida. Entendido isso? Vamos para as alternativas. Pausa a aula agora e já responde para mim. Pausou a aula, respondeu, vamos lá para o gabarito. Resposta letra C. Já vamos ver a C porque que está certa. Na produção antecipada de provas, o juiz não se pronunciará sobre a ocorrência ou inocorrência dos fatos alegados pelo condomínio do edifício residências, nem sobre suas respectivas consequências jurídicas. É o que eu acabei de falar. Ou seja, o juiz
não valora a prova, tá certo? Tá certo, ele não valora. Se a perícia disser que tá tendo um vazamento, que tá tendo uma infiltração, ele vai simplesmente dizer, o perito disse isso e tá aqui, a ponto. Ele não vai falar, portanto, conclui-se que a construtora errou, conclui-se o dever de indenizar. Não, ele não valora a prova, tá? Então, por isso a C tá certa. Por que a A tá errada? Olha lá, 381.3 explica. A pretensão de prévio conhecimento dos fatos para justificar ou evitar o ajustamento de ação futura em face de mestre de obras não é suficiente. Mentira, é suficiente. Inclusive, quando você agora em breve vai se tornar advogado, use disso aqui. Às vezes você tem uma tese boa, mas não tem firmeza nos fatos. Produza a prova antecipadamente. Se o resultado da prova você achar que é bom, entre com a ação. Se achar que é ruim, não. É isso. É para isso que serve. Para evitar também lides temerárias. Lides que você pode ter, pode ser inexitosa. Então, se você já sabe de antemão o resultado da prova, você vê, puta, eu esperava que a testemunha dissesse algo, mas ela não disse. Então, para que eu vou entrar com ação? Para perder lá na frente? Não, eu entro com ação, olho a prova e valoro. E penso eu, Guilherme, vale a pena entrar com ação ou não vale? Tá? B tá errada porque a produção antecipada de provas proposta pelo condomínio do edifício residências previne a competência? Não previne. Lembra? Vamos imaginar que eu quero entrar com a ação, a ação de produção antecipada de prova, você entra com ela no local da produção de prova. Então vamos imaginar, eu tenho que produzir a prova no local do condomínio, que é Curitiba. Mas vamos imaginar que é uma ação que envolve direito do consumidor. E o consumidor mora em Londrina, ele pode entrar com a ação lá. Então não quer dizer que a ação vai tramitar em Curitiba. Então não gera a prevenção, por isso o erro. E a D de discoteca, discoteca entrega muito a idade, né? No procedimento de produção antecipada de provas, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra a decisão que defira a produção da prova pleiteada pelo condomínio do edifício residências. Professor, essa tá certa. Não, tá errada. Salva que indefira. Olha que sacanagem. Sério, sério. Se o juiz defere a produção de prova, tá tudo certo. Ele tem que deferir mesmo. Afinal, a parte tem o direito de produzir a prova. Se ele indefere, ele... não vamos produzir essa prova. Aí cabe recurso. Então, cuidado. Veja como o OAB é sacana. Numa trocou uma palavrinha, o prazo, né, de 1 para 2 anos. Noutra coloca um defere ao invés de indefere. Nunca coloca um não na frente. É isso que a FGV faz. É isso que você precisa estar antenado. Como? Estudando, fazendo questão e assistindo meu canal, que vai ajudar bastante. Beleza? Então, resposta letra C de casebre. Beleza? Fechamos aqui. Na quarta-feira venho com a parte 2 desses comentários à prova da OAB aqui. Ah, professor, mas eu não fiz a OAB, eu vou fazer. É bom assistir? Claro que é bom, porque você entender como é que é o padrão de cobrança da prova. Tá bom? Um grande abraço. Até mais.